será que isso não dá ainda mais uma base de crença que quando esta aliança é quebrada, para além do capiroto que vai fazer o papel dele, que é da acusação, e o cara já tem uma crença de que quando ele quebrar aquilo, ele vai lascado. Ou seja, é o ambiente perfeito para o opositor. Vamos falar um pouquinho sobre aliança. Nós temos como base da nossa fé cristã a aliança que Deus fez com o homem por meio de Jesus Cristo na cruz e o derramamento de sangue, que é eu acho que é a simbologia máxima da nossa fé, do cristianismo, do novo nascimento. Ou seja, Deus tem uma aliança inquebrável com o homem. E aí o casamento vem também nesta sequência da aliança. Eu não sei se por um processo de seleção, que eu costumo brincar, que o namoro eu gosto de chamar de processo de seleção, né? Então é o tempo da escolha. O namoro é para dar errado, porque se ele der errado, das duas uma, ou a pessoa cai fora ou ele passa para a próxima fase, que é o noivado, né? Que é o aprofundamento desse processo de seleção. Então, dentro dessas questões todas, talvez por uma questão de entendimento, nós estamos falando aqui de entendimento, de conhecimento, né? Do casal se conhecer, daquela coisa toda, para ele ter um bom casamento. Como funciona esse negócio da aliança dentro do casamento? Quando ela é quebrada? Como é que funciona tudo isso? Porque essa pergunta, inclusive, ela está dentro do nosso roteiro, mas eu venho também de um divórcio, e eu não tenho problema em verbalizar isso. Eu tive um casamento no passado muito bom, e eu fui ensinado sobre essas questões de aliança, essa coisa toda, e quando aquilo, infelizmente, veio a ruir, não deu certo, não fluiu, eu sofri muito, me senti extremamente acusado. A congregação, na época que eu congregava, não tinha o entendimento do acolhimento, de entender que, infelizmente essas coisas acontecem, não está necessariamente previsto na palavra de Deus, mas também não é para sermos apedrejados, não é? Existe o amor também nesse contexto todo. Então você vê que Deus não aprova a quebra da aliança, no caso o divórcio, essa coisa toda, e as pessoas que querem se casar de novo, as pessoas que estão se sentindo acusadas, as pessoas que estão com problemas de fato no casamento e que ainda talvez, quem sabe, dá para resgatar isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio, porque eu acho que isso complica a cabeça de muita gente, porque isso complicou a minha vida durante muitos anos. Eu posso dizer para você, durante muitos anos eu sofri com isso, tive problemas sérios, psicológicos, emocionais, financeiros, e demorou para eu conseguir me reerguer e viver o casamento, a vida que eu tenho hoje. Graças a Deus sou casado já há mais de 6 anos, um casamento bem estruturado na palavra de Deus, mas olha que tem uma estrada por aí, viu? Então, queria que você falasse aí dentro daquilo que é ensinado no curso e um pouquinho sobre isso. Então, pode ir, se quiser ler os tópicos aí também. Então, não tem problema, a questão do curso aqui, a gente fala, primeira coisa, né, a gente sabe que historicamente, né, tem as alianças. Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. São várias alianças, né, através do sangue de Jesus, que nem você mesmo citou. Então, a aliança em si, que ela é feita, né, que ela fez com o homem, né, Deus, ele fez uma aliança conosco e ela tá aí. Só que também ele nos deu a questão do livre-arbítrio, né? Então, assim, a gente também é dotado de potências de fazer dar certo, como também de fazer dar errado. Então, assim, você tem as ferramentas, você tem um caminho, só que novamente, por falta de conhecimento. Você tocou num ponto de livre-arbítrio. Nós somos livres, né? Como você disse. Que amor seria, né? Se ele colocasse condição, né? Fica estranho, né? Por exemplo, poxa, eu vou... Mais uma ditadura do que qualquer outra coisa, né? Eu te amei de tal maneira que, bicho, tá aqui, você tem tudo na mão, você faz o que você quiser. Isso é amor, cara. Se alguém for até o pai, é por amor a ele, entendeu? Então, assim, são questões, a pessoa tem que querer.
Então, assim, o casamento, essas questões, a aliança, a pessoa tem que ser firmada nessa aliança e entender que tem as ferramentas, né? Para ser feliz, né? Porque hoje a concepção, o cara tipo fala, pô, a gente vê muitas, até fica jacoso, né? Pô, o casamento, pô, tá chato, não, pô, não aguento mais não é assim mesmo. Às vezes tá só por tá, né? Fachada, alguma coisa assim. Então, assim, tem muitos conflitos. Hoje é que as pessoas, como é uma questão muito peculiar, muito, digamos assim, particular, reservado, as pessoas não se expõem. Tem medo. Por quê? Pô, vou abrir minha vida pro Carlos, vou contar dos meus problemas pra ele. Esse cara tá lá na internet falando da minha vida, né? Tá contando pra todo mundo os problemas, entendeu? Então, assim, essa é a questão. As pessoas têm medo, mas por isso que Deus, aquela questão, escolhe os fracos pra confundir os fortes. É quando você se faz fraco é que você é forte. Quando você se expõe, quando a pessoa aquilo é libertador, é a questão de liberar o perdão, é aquela coisa que parece que vira uma chave, entendeu? Quando a pessoa se expõe, é que na verdade ela tá crescendo. É o contrário, as coisas com Deus é bem esquisita mesmo, é tudo ao contrário. Então, assim, no casamento, quando a gente se decide se expor, a pessoa, né, logicamente, você vai fazer com pessoas ali dentro daquele contexto, pessoas com entendimento, né? Não é como você chegar numa roda de amigo tomando cerveja e você jogar tudo no ventilador lá e daqui a pouco a cidade inteira tá sabendo, né? Dos seus problemas particulares. Tem ambiente, acho que tem ambiente para tudo, né? Foi um exemplo chulo, sim, mas... Sim, não, eu entendi. Então, assim, é um ambiente preparado. Então, assim, só que as pessoas, por exemplo, eu tô casado com uma determinada pessoa aqui e eu tô cheio dos problemas, não sei das soluções, não tenho conhecimento, não sei o caminho e às vezes até quero dar certo. As pessoas, a grande maioria que você vê, quer fazer dar certo. Poxa, pô, eu faço de tudo, trabalho, acordo cedo, vou atrás, nunca tá bom. Você ouve muito isso, entendeu? Rapaz, não aguento mais isso, aquela coisa. Só que a engrenagem tá com atrito. Tá com atrito, não tá encaixada, não tá girando bem, não falta aquele óleozinho para girar. Falta encaixar, o ajuste. Aí a pessoa acha o quê? Bom, eu vou jogar essa engrenagem fora aqui, vou arrumar uma nova, né? E às vezes ele nem quer arrumar uma nova, quer sair daquele problema. Fala, não aguento mais isso, porque acha que não tem solução mais. E aí, né? Volta pro game, né? Volta pro jogo. Volta pro game. E aí vê que o game não é tão bom assim, né? Porque é bom por um tempo, né? Aparente, né? Só que a conta chega uma hora. É difícil, né? É difícil falar pros solteiros, por exemplo. Mas tá, aí né? Você falou do ponto agora que eu acho que a gente vai começar a fechar umas coisas aqui. Porque nós estamos falando de aliança, né? Aí o cara vai lá, de repente ele, por essas questões todas que você enumerou, o cara, de repente, ele quebrou a aliança, vamos dizer assim. Cara, aí você... O que ele quer, né? Acusar, né? Normalmente, o que a oposição quer, né? A oposição, você vira, né? Quando você tá na governança do teu casamento, a oposição quer tacar pedra, né? Que é o tipo... é ruim. Tá, mas eu tô entendendo que você tá dizendo que você é polido nas palavras, eu já sou mais, assim, né? Escrachado e tal, eu tô nem aí, eu falo mesmo. Você está falando assim da acusação do capiroto, do cão, do satanás que vai vir atormentar a vida do cara. Ok, por quê? Por causa da quebra da aliança. Agora, do jeito que também é falado, ensinado, será que isso não dá ainda mais uma base de crença que quando esta aliança é quebrada, para além do capiroto que vai fazer o papel dele, que é da acusação, e o cara já tem uma crença de que quando ele quebrar aquilo, ele vai lascado. Ou seja, é o ambiente perfeito para o opositor. Eu não sei se você consegue entender aquilo que eu quero... Só quem já passou por um divórcio eu passei por isso. Só quem... para quem não tá nos assistindo, é uma situação muito similar quando você perdeu um ente muito querido. É um vazio muito grande, é a sensação de perda, de impotência. Você pensa naquele momento ali, o dinheiro não importa, nada importa. Você quer ser feliz. Você fala, poxa, fiz tudo, lutei, né? Passei todo aquele tempo e não dá certo. Por quê? Se eu lutei tanto, a pessoa também... Aí o outro lado também fica com essas questões. Fica aquela...
né? Por falta de conhecimento, por falta de busca, de aliança. O casal tem que, eu digo de novo, se você tem as ferramentas, tem o caminho, mas não basta só um querer, né? Dentro de uma, por exemplo, de uma empresa, de um lugar, né? Há uma liderança. Não tem como ter, né? Dar conflito, dois reinos, né? Reino dividido não subsiste. Isso é o próprio Senhor Jesus disse isso. Então assim, não é tem que ter uma liderança, um chamado, e aí é aquela questão, né? Cada um entender o seu papel, entender que estão juntos, e aí entra aquela questão do que o homem tem muitas questões equivocadas. O homem a mulher é a extensão do corpo dele. Se ele está atacando a mulher, ele está atacando a si próprio, entendeu? Se não dá certo, a culpa é sua. Paulo fala, né, que a mulher tem domínio sobre o corpo do homem e vice-versa, né? Não negais um ao outro, aquela coisa toda, entendeu? Justamente para não ser tentado, né? Entra aqui na questão sexual, né? Hoje em dia tem muitas disponibilidades, fugas, né? Fugas do casamento, né? É natural. Dentro do casamento há várias fugas, né? Seja masturbação, várias outras coisas, né? Pornografia doidado, né? Então, assim, poxa, são ferramentas que são utilizadas, lógico, porque... Tá, mas assim, eu tô insistindo com isso porque... Claro. Isso é importante, pelo menos para minha vida, eu passei por essas coisas. Mas essa aliança quebrada, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, a pessoa consegue restabelecer a vida dela, mesmo que ela tenha passado por um divórcio. Sim, com certeza. Mesmo que você acredita que pela palavra de Deus essa pessoa tem um direito de se reerguer na vida, de constituir uma nova família. Como é que você vê isso, assim? Cara, a gente não adianta, assim, isso não é minha... Eu tô fazendo perguntas que às vezes podem parecer idiotas, mas a pessoa que tá lá naquele momento, sufocada, cara, ela precisa ouvir alguma coisa. Então, a gente tem que partir do princípio o quê? Se fosse uma coisa, uma novidade que você não sabe o que fazer, a humanidade não sabe o que fazer, tudo bem. Daria margem para todo tipo de interpretação. Mas a gente tem exemplos. Um deles é Jesus. Ele veio aí e deu exemplo, inclusive como, né, nessas questões. Porque na época, né, ou até hoje, existem várias quebras de aliança com Deus, né, de todos os sentidos, né? E a gente tem, através do que nós acreditamos como cristãos, que através do sangue que foi derramado, há a remissão dos pecados. Mas tem que também haver arrependimento. Você tem que buscar entender, porque se você não entende que você errou, como que você vai mudar, né? Você vai começar repetindo ele. Tipo assim, você vai... É aquela coisa, fala, pô, eu fiz o que eu pude, não deu certo, paciência. Só que você vai entrar num novo relacionamento... E vai começar a repetir padrão. Aí você fala, pô, onde que eu tô errando? Né? Não é possível. O quarto, quinto, sexto casamento, o Fábio Júnior... Não, Fábio Júnior aí, o cara já... Perdão, Fábio. Né? O cara já extrapolou, né, o nível da graça, o cara pegou pra todo mundo. Não eu sou muito, da minha natureza, eu sou muito questionador, autocrítica. Falo, peraí, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que tá todo mundo errado, só eu que tô certo? Acho que também tem aquela coisa da decisão também, né, cara? Você tem que decidir arrumar a sua vida e acabou. Mas, cara, isso quando há o entendimento dos dois lados, o papel, aquela questão somada, o homem honrar a mulher, passar segurança. Mas Érico, você também... Aí a aliança fica... Sim, mas esse é um mundo perfeito. O que nós estamos falando aqui é dos problemas, porque a ideia é o quê? É levar o quê? Uma possibilidade de melhora, de tirar a carga do ombro dessas pessoas, da humanidade de modo geral, porque cada um vem dizendo uma coisa, não pode isso, não pode aquilo. Eu, sinceramente, eu acho que tudo é dinâmico na vida, cara, porque depende do momento que você está passando, existe uma graça para aquilo. Por mais que você não esteja 100% alinhado com aquilo que Deus o que a gente vem falando aqui desde o início, né, Desde o início, exatamente. Tem caminho, tem saída, tem jeito. Tem jeito. Então...